Amigos, que bom ter vocês aqui hoje para mais um capítulo do nosso grande mergulho na Segunda Guerra Mundial. Desta vez, vamos desvendar os primeiros 6 meses de 1941, um ano que mudaria o curso da história com a invasão da União Soviética. Antes de tudo, quero agradecer do fundo do coração pelo interesse que vocês têm demonstrado por essa série. Os números de visualizações não só nos surpreendem, como nos motivam a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. E falando nisso, quem quiser se aprofundar ainda mais, não deixe de conferir nosso canal no Telegram, o link está logo ali embaixo. Lá, compartilho detalhes que não cabem nos vídeos por questão de tempo, então é uma ótima maneira de complementar o que vocês veem por aqui. Agora, vamos ao que interessa: como o mundo acordou em janeiro de 1941. Enquanto a Europa ardia em chamas, do outro lado do oceano, os Estados Unidos ainda pareciam dormir em berço esplêndido. Mas não se enganem, o Pacífico já fervilhava de tensão. Era só questão de tempo até que Japão ou Estados Unidos dessem o primeiro passo rumo a um conflito naval inevitável. E os sinais não mentiam. Uma pesquisa realizada naquele mesmo mês revelou que 68% dos americanos acreditavam que a segurança do país dependia diretamente da vitória britânica na guerra. Não por acaso, Roosevelt encaminhou ao Congresso o projeto do Lend-Lease Act, uma manobra estratégica para fornecer armamentos, suprimentos e até créditos aos aliados, adiantando que o pagamento viria depois. O plano era ousado, mas ainda precisava da aprovação dos congressistas. Enquanto isso, um alerta urgente chegava às mãos do alto comando americano. O almirante Beringer advertia que Pearl Harbor, a principal base naval no Pacífico, estava vulnerável a um ataque surpresa ou até a um desembarque japonês. O documento, no entanto, foi engavetado. Sim, os Estados Unidos sentiam o cheiro da guerra no ar, mas agiam com uma lentidão intrigante. Para piorar, enquanto milhares de judeus fugiam do terror nazista na Europa, o governo americano fechava as portas para refugiados franceses com uma decisão no mínimo questionável. Seria medo de descontentar o regime de Vichy, aliado de Hitler? Ou uma tentativa de não provocar o Führer? As razões permanecem nebulosas, mas o fato é que a medida foi aprovada. E enquanto os americanos hesitavam, do outro lado do mundo, a máquina de guerra japonesa já estava em movimento. O almirante Yamamoto, com uma intuição afiada que só os grandes estrategistas possuem, propôs em janeiro um plano audacioso, um ataque relâmpago a Pearl Harbor. A preparação começou imediatamente. A Japão, aliás, já estava mergulhada em conflito há anos, desde o final da década de 1930, em uma guerra brutal contra a China. Curiosamente, apesar das profundas divisões internas, com o Partido Comunista de Mao Tse-tung e o nacionalista Kuomintang de Chiang Kai-shek em lados opostos, a invasão japonesa os uniu em uma frente comum. Mas essa trégua frágil ruiria em janeiro de 1941, quando as tropas de Chiang lançaram uma ofensiva contra as forças comunistas em Maolin, rompendo a aliança e voltando a perseguir ativistas do partido. Uma ironia trágica: enquanto lutavam contra um inimigo externo, a discórdia interna os enfraquecia. A Ásia inteira sentia o cheiro de oportunidade. Com a Europa enfraquecida pela guerra, as colônias pareciam presas fáceis. A Tailândia, por exemplo, não perdeu tempo. Ainda em 1940, decidiu recuperar partes do Laos e do Camboja que considerava suas. E não foi com diplomacia. A Força Aérea Tailandesa bombardeou posições francesas em Siem Reap, onde fica o espetacular complexo de Angkor Wat, um lugar que, confesso, me deixou de queixo caído quando visitei. Os franceses responderam enviando o cruzador Lamotte Piquet para bombardear a costa chinesa, e o conflito parecia iminente. Mas eis que o Japão, sempre atento, ofereceu-se como mediador, seguido pelos Estados Unidos, que também quiseram entrar na dança, chegando a ameaçar enviar um cruzador a Saigon como gesto de boa vontade. No fim, as partes sentaram à mesa, e um cessar-fogo foi assinado. A guerra tailandesa-francesa não aconteceu, desta vez. Para quem me acompanha no canal, sabe que recentemente estive em São Petersburgo, uma cidade que no verão se transforma em um verdadeiro contos de fadas. As noites brancas, os canais, os pontes levantadas, é uma experiência que palavras não conseguem descrever. Agora imagine só, você está lá, ganha um tour exclusivo pelo Hermitage, logo depois, embarca em um passeio pelos rios da cidade com nada menos que Mikhail Boyarsky, que não só conta histórias sobre Petersburgo, como ainda faz um concerto musical a bordo. Parece sonho, não é? Pois saiba que pode se tornar realidade.
O T-Bank e o Museu Hermitage estão promovendo um sorteio imperdível. 120 sortudos vão ganhar essa viagem dos sonhos, com tudo pago, passagens, hospedagem e até as atividades. Para participar, basta ser cliente do banco ou se tornar um até 21 de julho. É simples, acesse o site, clique em participar do sorteio e confira a confirmação no app do T-Bank. Quem ainda não é cliente pode aumentar as chances solicitando um cartão pelo mesmo site. E o melhor, participantes de qualquer cidade da Rússia podem concorrer, pois o banco cobre todas as despesas. Não deixe essa oportunidade passar. Voltando ao cenário global, janeiro de 1941 também marcou a chegada de um nome que mudaria a história. Ho Chi Minh, futuro líder comunista do Vietnã, desembarcava na Indochina após anos na Europa, pronto para liderar a luta anticolonial. Enquanto isso, na África, a Itália de Mussolini, que sonhava em ressuscitar o Império Romano, colhia os frutos de sua arrogância. Mal preparados e superestimados, os italianos haviam se metido em uma guerra que não podiam vencer. Primeiro, tentaram expandir seu domínio na África, esbarrando na férrea resistência britânica. Depois, invadiam a Grécia, dando início à Guerra Ítalo-Grega. O resultado? Em 5 de janeiro, um contingente italiano em Trípoli, na Líbia, se rendeu. O desastre era apenas o começo. A situação de Mussolini, entretanto, só piorava. Em fevereiro, a capitulação italiana diante dos britânicos na Grécia não era mais uma possibilidade, mas uma questão de tempo. As tropas gregas, determinadas e bem lideradas, ocupavam o estratégico desfiladeiro de Clisura, ameaçando cortar as linhas vitais do exército italiano. Enquanto isso, na África, os britânicos avançavam sem piedade. Em 24 de janeiro, lançaram uma ofensiva contra as posições italianas na Eritreia, e logo depois, na Abissínia. O colapso era iminente. Desesperado, Mussolini recorreu a Hitler com um pedido urgente: precisamos de tropas, ou seremos aniquilados, tanto na África quanto na Grécia. O Führer, que há meses observava com desdém a inépcia italiana, prometeu ajuda. Mas não por generosidade. A derrota de Mussolini significaria um golpe estratégico para o eixo, e Hitler não podia permitir que os aliados consolidassem sua vantagem. Assim, começou a preparação do Afrika Korps, um corpo expedicionário alemão que seria enviado ao norte da África sob o comando de um nome que logo se tornaria lenda e pesadelo para os britânicos, Erich Rommel, o futuro Rapo da Areia. Enquanto isso, a guerra se alastrava em outras frentes, invisíveis mas igualmente devastadoras. A Luftwaffe bombardeava cidades britânicas, Dublin, Plymouth, enquanto a Royal Air Force retaliava com ataques a Neapoli e à região industrial do Ruhr, coração econômico da Alemanha. Submarinos alemães afundavam navios mercantes, e os britânicos respondiam com bloqueios e bombardeios aéreos. Era uma guerra de atrito, onde cada lado tentava estrangular o outro, e o preço era pago em vidas civis, navios afundados e infraestruturas reduzidas a escombros. Mas Hitler tinha planos muito maiores. Enquanto promovia a ajuda a Mussolini, já articulava sua próxima jogada, a invasão da União Soviética. Em janeiro, reuniu a cúpula do OKW para discutir a Operação Barbarossa, o plano de ataque que mudaria o curso da guerra. A primeira diretriz foi assinada, o mecanismo da máquina de guerra nazista começava a girar. E, para distrair Stalin, os alemães lançaram uma campanha de desinformação maciça, espalharam boatos de que o acúmulo de tropas no leste era apenas um blefe para pressionar a Grã-Bretanha, que uma invasão à URSS estava fora de questão. Nós não representamos nenhuma ameaça à União Soviética, repetiam os agentes da Abwehr infiltrados. Mentira calculada. Enquanto isso, no fronte ideológico, os nazistas recrutavam aliados improváveis. Knut Hamsun, Prêmio Nobel de Literatura e ídolo cultural da Noruega, concedeu uma entrevista bombástica, publicada em jornais noruegueses e dinamarqueses, onde enaltecia Hitler e o fascismo como a salvação da Europa. Veja como até os maiores intelectuais estão conosco, propagandeava Goebbels, enquanto Hamsun, cego por sua admiração doente pela Alemanha, enviava sua medalha do Nobel como presente ao regime. Depois da guerra, pagaria caro por isso, ostracizado, multado e reduzido à miséria por sua cumplicidade com o horror. E o que acontecia do outro lado, na União Soviética? Stalin sabia. Os alertas não paravam de chegar. Richard Sorge, o espião em Tóquio, enviava relatórios detalhados sobre os preparativos alemães. A inteligência soviética, desde Zurique, Berlim e Belgrado, confirmava: Hitler se preparava para a guerra.
Oficiais do NKVD redigiam documentos urgentes, a Abwehr infiltrar agentes no território soviético, e as movimentações da Wehrmacht eram cada vez mais suspeitas. No entanto, no papel, tudo parecia normal. O pacto Molotov-Ribbentrop ainda vigorava. Os acordos comerciais eram cumpridos à risca, a URSS exportava tungstênio, alumínio, chumbo, petróleo e trigo, o combustível que alimentava a máquina de guerra nazista. Em janeiro, um novo protocolo foi assinado, a troca de populações. Nazistas étnicos, Volksdeutsche, da região báltica eram repatriados para a Alemanha, enquanto russos, bielorrussos, lituanos e estonianos ocupavam seus lugares. Uma dança macabra de deslocamentos forçados, disfarçada de um acordo humanitário. Mas, nos bastidores, o Exército Vermelho se preparava. Em janeiro, foram realizadas as primeiras simulações de guerra em Estado-Maior. 2 operações foram testadas, uma ofensiva preventiva na Prússia Oriental, outra um ataque coordenado no sul da Polônia. A doutrina era clara: se Hitler atacasse, a resposta deveria ser imediata e brutal, levar a guerra para o território inimigo. Era a estratégia que, mais tarde, definiria a resistência soviética. Enquanto o mundo ardia em chamas, fevereiro traria novas viradas. Nos Estados Unidos, Glenn Seaborg isolava o plutônio, o elemento que, em pouco tempo, se tornaria a base da bomba atômica. No Pacífico, os japoneses refinavam seus planos para um ataque surpresa contra os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que, com cinismo, se ofereciam como mediadores de paz entre Londres e Berlim, uma farsa que ninguém levava a sério. E na China, Moscou desempenhava um jogo duplo. Sob pressão, Stalin forçou comunistas e nacionalistas do Kuomintang a sentarem à mesa, reconstruindo a Frente Unida contra o Japão. O resultado foi imediato: as ofensivas japonesas estancaram, e a resistência chinesa ganhou fôlego. Mas a diplomacia japonesa não tinha limites. Enquanto negociavam, extorquiam a Tailândia, impondo um monopólio sobre a produção de arroz, matéria-prima vital para alimentar suas tropas. Paz à força. De volta à Europa, a ajuda de Hitler a Mussolini finalmente chegava. Em 11 de fevereiro, as primeiras unidades do Afrika Korps desembarcaram em Trípoli. No dia seguinte, Rommel pisou em solo africano. Pouco sabia ele que, em poucos meses, se tornaria o maior pesadelo dos britânicos no deserto. Mas, na Grécia, a situação italiana seguia desastrosa. As tropas de Mussolini, humilhadas e desorganizadas, recuavam a cada batalha. Precisamos de mais ajuda, suplicava o Duce. Hitler, porém, tinha uma condição: quero Gibraltar. E Franco não colabora. Mussolini, então, tentou o impossível: voou primeiro para a França, em uma reunião estéril com Pétain, e depois para a Espanha, onde Franco, o caudillo, recusou-se terminantemente a permitir a passagem de tropas alemãs. A resposta de Hitler foi implacável: cobrem dos espanhóis pela ajuda na guerra civil. Exijam 7,5 bilhões de liras. Uma dívida absurda, calculada para pressionar Madrid. Enquanto isso, os gregos avançavam, capturando mais um ponto estratégico. O exército italiano ruía. E, no leste, onde a tempestade ainda não havia chegado, Hitler acelerava seus preparativos. A desinformação continuava, agentes alemães infiltrados na URSS espalhavam falsas informações, enquanto, na realidade, divisões Panzer eram deslocadas para a fronteira. Stalin, cético, ordenava mais exercícios de Estado-Maior. A guerra estava à porta. E, quando chegasse, não seria uma batalha, seria um apocalipse. Enquanto o mundo assistia a esse teatro de sombras, Berlim orquestrava uma sinfonia de enganos com maestria diabólica. A máquina de propaganda do Terceiro Reich, como um relógio suíço, lançava declarações à imprensa, sussurrava através de agentes infiltrados e exibia para todos os ventos uma fachada impecável: a Alemanha está concentrada apenas na guerra contra a Grã-Bretanha. Mas a verdade, como sempre, escondeva-se nas entrelinhas. Em fevereiro de 1941, enquanto a Luftwaffe desferia 11 ataques aéreos brutais sobre Malta, um golpe calculado para estrangular o abastecimento britânico no Mediterrâneo, os britânicos respondiam com uma demonstração de força igualmente contundente: 100 bombardeiros sobre Colônia, uma retaliação que deixava claro: a guerra já não tinha fronteiras. E foi nesse mesmo mês, enquanto as chamas ainda lambiam os escombros das cidades alemãs, que Hitler tomou uma decisão irreversível. A Operação Marita, a invasão da Grécia, foi posta em marcha.
O Führer não podia mais tolerar o fiasco italiano. Mussolini, o Grande Duce, afundava-se em sua própria incompetência, com as tropas esmagadas pelas montanhas gregas e os britânicos avançando como uma maré implacável. A Itália, outrora aliada triunfante, agora implorava por socorro. Enquanto isso, em Berlim, preparava-se a chegada de um hóspede de peso. O ministro das Relações Exteriores do Japão, Matomi Gaki, desembarcaria em breve para selar os destinos da guerra no Pacífico. Hitler sabia que o tempo urge. Nas sombras do Reich, a repressão contra os judeus atingia novos patamares de crueldade. Proibiu-se aos judeus poloneses o uso de transporte público, um passo a mais na escalada da desumanização. Mas isso não era suficiente para o Führer. Em uma reunião tensas com Himmler, ele esbravejou: "Vocês prometeram resolver a questão judia. E o que vejo? Um ritmo de lesma." A ordem foi imediata: Auschwitz seria expandido para 30.000 prisioneiros. A máquina de extermínio engatilhava-se, enquanto o mundo olhava para outro lado. Do outro lado da cortina de ferro, Stalin, apesar dos relatórios alarmantes da inteligência, ainda teimava em acreditar no impossível. Agentes em Zurique e Berlim enviavam mensagens desesperadas: a Alemanha atacará na primavera ou no verão de 1941. O Diretório de Inteligência do Exército Vermelho compilou um dossiê explosivo, entregue diretamente ao Voz. As divisões Panzer estavam se concentrando na fronteira, os aeródromos na Prússia Oriental fervilhavam de atividade. Mas Stalin, cego por sua própria paranoia, recusava-se a ver. Enquanto isso, o embaixador alemão em Moscou, von der Sululembo, encontrava-se com Molotov, com um sorriso de faca, desfiava meias verdades: "Estamos reforçando nossas posições nos Balcãs. Nossas tropas já estão na Romênia e em breve serão deslocadas para a Bulgária." Molotov, frio, respondia com um aviso gelado: "A URSS considera os Balcãs sua zona de interesse. Qualquer movimento alemão na Bulgária será uma provocação inaceitável." As palavras eram duras, mas nenhum dos dois homens acreditava em diplomacia. A guerra já estava escrita. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos faziam sua jogada. Em março, o Congresso aprovou duas medidas que mudariam o curso da história: o embargo total de petróleo ao Japão, cortando até as últimas gotas que ainda escorriam por brechas legais, e a lei de empréstimo e arrendamento, Lend-Lease, um cheque em branco para armar a Grã-Bretanha e, em breve, a própria URSS. Roosevelt não tinha ilusões: a guerra era inevitável. E enquanto a máquina propagandística americana entrava em sobrecarga, queimando livros nazistas e símbolos comunistas em praça pública, congelando ativos húngaros e transformando cada jornal, cada rádio, cada cinema em uma arma de mobilização, o presidente sabia: o tempo das palavras havia terminado. Na Ásia, o sangue já corria. As tropas japonesas, em uma ofensiva desesperada, atacavam Changsha, na China, em uma batalha tão feroz que os rios ficaram vermelhos. Milhares morriam de ambos os lados, sem vencedor claro. Os japoneses recuavam, mas não por muito tempo. Porque, enquanto os canhões trovejavam, o ministro das Relações Exteriores japonês embarcou em uma missão que abalaria o mundo: Berlim, Roma e, finalmente, Moscou. Essa visita não era casual. Hitler tinha um plano. E ele o expôs sem rodeios ao emissário japonês: a guerra já está ganha. A Grã-Bretanha está de joelhos. Vocês devem agir agora, declararem guerra aos Estados Unidos, tomarem Singapura, Hong Kong. As glórias da vitória serão suas. As palavras do Führer eram veneno doce, uma promessa de saque, de império, de um lugar ao sol no novo mundo nazista. Mas havia um detalhe crucial: o Japão ainda hesitava. E enquanto os japoneses calculavam seus próximos passos, o ministro seguia para Moscou, onde Stalin e Molotov o aguardavam com um jogo ainda mais perigoso: a tentativa de arrastar a URSS para o eixo. Antes disso, porém, os alemães já haviam tentado por todos os meios, através de Sululembo, de Ribbentrop, de promessas vazias. Mas Stalin recusará sistematicamente. O Troyestveni Pact, o Pacto Tripartite, era uma armadilha, e ele sabia. Enquanto isso, a economia global desabava. Na Síria, sob domínio francês, multidões famintas saqueavam os mercados de Damasco e Alepo. Não havia pão, não havia trabalho, não havia esperança. A França, dividida entre a ocupação nazista e o regime de Vichy, afundava em uma crise sem precedentes. E enquanto o mundo queimava, Hitler apertava o cerco nos Balcãs. 1º de março,
a Bulgária aderiu ao eixo. 2 de março, apesar dos protestos soviéticos, as tropas alemãs marchavam sobre Sofia. Em 2 semanas, ficaria claro que o desastre italiano na Grécia não era apenas uma derrota, era um colapso total. Mussolini, o homem que sonhara reviver o Império Romano, virava piada. Derrotado na África, humilhado na Grécia, agora via os britânicos tomarem a Somalilândia italiana sem sequer suar. Em 25 de março, Hitler deu mais um passo, a Iugoslávia juntou-se ao Pacto Tripartite. Mas a Iugoslávia não era a Bulgária. Era um barril de pólvora. Um Estado frágil, costurado à força sobre divisões étnicas profundas, sérvios, croatas, bósnios, macedônios, onde o ódio fermentava há décadas. O governo que assinou a adesão ao eixo não representava o país. E em 27 de março, a bomba explodiu, um golpe de Estado. Um novo governo, anti-Hitler, tomou o poder e rasgou o acordo com Berlim. A resposta do Führer foi imediata, esmagar a Iugoslávia. Agora, as ordens foram claras, as tropas avançariam por 3 frentes, da Bulgária, da Romênia, da Hungria. Enquanto isso, do outro lado da Europa, Stalin, finalmente, ordenou uma mobilização secreta. 900.000 homens seriam convocados, divisões inteiras deslocadas para a fronteira. Mas mesmo assim, mesmo com os relatórios se acumulando, mesmo com Merkulov, chefe do NKGB, entregando-lhe provas irrefutáveis, Führer, as divisões Panzer estão posicionadas, a invasão é iminente, Stalin recusava-se a acreditar. Para ele, era tudo um blefe. Um jogo de nervos. Até que fosse tarde demais. E enquanto o ditador soviético fechava os olhos para a tempestade, Hitler, em um discurso aos seus generais, revelava a verdade nua e crua sobre a guerra que viria. Na Rússia, não haverá cavalheirismo. Não haverá regras. Iremos lutar até a aniquilação. As palavras ecoavam como um presságio. Porque quando a Wehrmacht cruzasse a fronteira, não seria uma campanha. Seria o fim do mundo. A guerra que Hitler prometia não seria apenas brutal, seria uma carnificina metódica. O extermínio dos eslavos não era uma ameaça vaga, mas um plano calculado, executado com a frialdade de um açougueiro que afia a faca antes do abate. E o palco desse massacre? O próprio solo soviético, onde cada cidade, cada aldeia, cada floresta se transformaria em um campo de extermínio improvisado. Não haveria quartel. Não haveria piedade. Os alemães não veriam para ocupar, veriam para pagar. Enquanto isso, o tabuleiro geopolítico ardia em chamas silenciosas. Em abril, a Bulgária, como um jogador que finalmente escolhe seu lado no jogo, aderirá ao eixo, selando sua aliança com a Alemanha nazista e a Itália fascista. A resposta dos Estados Unidos foi imediata e gelada, congelamento de todos os ativos búlgaros em território americano. Mas Washington não pararia por aí. Com um movimento estratégico que ecoaria pelos anos seguintes, os Estados Unidos declaravam protetorado sobre a Groenlândia, aquela massa de gelo e rocha no Atlântico Norte que, de repente, tornava-se peça-chave no xadrez global. Não por acaso, os americanos já desenhavam ali as fundações de uma base militar. O objetivo? Bloquear qualquer tentativa alemã de estender suas garras para o Ártico. O mundo encolhia, e cada pedaço de terra, por mais remoto que fosse, tornava-se um ponto de ignição. Mas a guerra não se limitava aos mapas e às declarações. Enquanto diplomatas trocavam sorrisos falsos em salões revestidos de ouro, o FBI executava uma operação cirúrgica que desmantelaria uma das redes de espionagem mais perigosas em solo americano. 42 agentes do Abwehr, a inteligência alemã, caíam nas malhas da lei. Outros dezenas eram presos na Austrália, revelando uma teia de traição que se estendia por continentes. A mensagem era clara: os tentáculos de Hitler não encontrariam refúgio nem nas sombras. E os golpes de Estado? Eles não eram privilégio da Europa. No Iraque, então um protetorado britânico à beira do colapso, as cartas eram embaralhadas de forma ainda mais violenta. Se na Iugoslávia um governo anti-Hitler assumirá o poder, em Bagdá a história se invertia. Um regime pró-eixo derrubava o Shah Reza Pahlavi e estendia a mão a Berlim, suplicando por proteção contra os britânicos. A resposta de Londres não demoraria. Tropas indianas desembarcavam em Basra, enquanto a Royal Navy despachava um porta-aviões e um cruzador para as costas iraquianas. O ar cheirava a pólvora.
As embaixadas britânicas esvaziavam-se às pressas, mulheres, crianças, diplomatas, enquanto o Iraque mobilizava suas divisões. Mais um barril de gasolina jogado na fogueira de um mundo já em chamas. E então, a jogada que mudaria tudo: o ministro das Relações Exteriores japonês, Matsuoka, desembarcava em Moscou após passar por Roma e Berlim. Em suas malas, não vinham apenas promessas, mas um acordo que selaria o destino de milhões, o Pacto de Neutralidade Soviético-Japonês. Stalin, com um sorriso que escondia o alívio, ganhava o que mais precisava: segurança em suas fronteiras orientais. Agora, as divisões siberianas, aquelas que tremiam de frio nos confins da Ásia, poderiam ser lançadas como um martelo sobre a cabeça dos invasores nazistas quando a hora chegasse. Hitler, ao saber da notícia, teria entrado em fúria. Os japoneses, seus aliados no eixo, haviam lhe dado as costas no momento mais crítico, escolhendo a prudência em vez da lealdade cega. Mas a ironia era cruel: enquanto Tóquio assinava tratados de paz com Moscou, suas tropas continuavam sua marcha de terror pela China. Em Xingak, as bombas de cerâmica, aquelas que liberavam pulgas infectadas com a peste bubônica, já haviam feito seu trabalho sujo. A guerra biológica não era ficção, lhe era estratégia. Com o Oriente pacificado, ao menos no papel, Hitler voltava sua atenção para outro alvo: a Turquia. Berlim pressionava. Londres contra-atacava. Ankara, em um jogo de equilíbrio mortal, recusava-se a escolher lado. Enquanto isso, Stalin, aproveitando o caos na Iugoslávia, recebia uma delegação iugoslava no Kremlin. 2 documentos eram assinados: um tratado de amizade e um pacto de não agressão. Mas eram palavras no vento. Quando as divisões Panzer cruzaram a fronteira iugoslava, aqueles papéis não valeram nem o tinteiro que os assinou. E então, veio o sinal mais ominoso de todos. 15 de abril, Moscou. Um avião alemão, um Junkers, pousava tranquilamente no estádio Dínamo como se fosse um pássaro perdido. A história oficial? Um desvio de rota devido a uma falha nos instrumentos. A realidade? Uma provocação calculada, um teste de defesas que falharam miseravelmente. O aparato de segurança soviético, supostamente impenetrável, havia deixado uma aeronave inimiga sobrevoar milhares de quilômetros de território proibido, 80 violações do espaço aéreo só naquele mês, sem sequer um tiro de advertência. Zhukov, já pressentindo a tempestade, assinava ordens de mobilização secreta nas regiões fronteiriças. Mas o tempo estava se esgotando. Enquanto isso, nos Balcãs, o pesadelo tomava forma. A Grécia, já exausta, via suas linhas de defesa, como a linha Metachas, tão propagandeada quanto inútil, serem esmagadas pela Blitzkrieg. Os britânicos, divididos entre a África e a Europa, tentavam socorrer Atenas, mas era tarde. A Iugoslávia, traída por sua própria desunião, duraria ainda menos. 13 de abril, Belgrado caía. 5 dias depois, o governo assinava sua rendição. A Iugoslávia deixava de existir como nação livre, engolida pelo monstro que ela mesma ajudara a criar. E então, veio o epílogo grotesco. A Croácia, aproveitando o caos, declarava sua independência, um estado fantoche nascido do sangue e da traição, liderado pelos Ustai, fascistas que fariam até os nazistas recuarem de horror. Seus crimes, ainda por vir, mancharariam os Balcãs com um ódio que duraria décadas. Os sérvios, anos depois, usariam essas memórias como justificativa para suas próprias atrocidades. A história, como sempre, repetia-se como farsa e depois como tragédia. Os britânicos, embriagados por suas vitórias na África, a retomada de Addis Abeba, a conquista da Eritreia, não tinham tempo para comemorar. Rommel, a raposa do deserto, já movia suas peças no tabuleiro africano. Tobruk, a fortaleza inquebrável, estava cercada. Os suprimentos chegavam apenas por mar, e cada navio que atracava era um alvo. A batalha que se seguia não seria medida em dias, mas em meses de agonia. E enquanto o mundo ardia, Mussolini, o Duce, o grande estrategista, tinha sua própria crise de vaidade. Ao saber que a Alemanha havia esmagado a Grécia em questão de semanas enquanto ele havia falhado miseravelmente, entrou em um acesso de fúria. Eu quase ganhei essa guerra sozinho, e agora vocês chegam e roubam minha vitória, vociferou para um Göring provavelmente divertido. No dia 23, a Itália, humilhada, sentava-se à mesa para assinar um acordo de paz com a Grécia. Mussolini, é claro, declarou-se vencedor. Afinal,
O que mais restava a um homem que havia perdido tudo, exceto a capacidade de mentir para si mesmo? Enquanto os últimos soldados britânicos abandonavam a Grécia continental sob o fogo implacável da Luftwaffe, em apenas 5 dias de caos organizado, o mês de abril se encerrava com um símbolo humilhante. No dia 27, as tropas alemãs marchavam triunfantes sobre Atenas. O mundo assistia, atônito, à velocidade com que o Blitzkrieg redesenhava mapas. Mas maio de 1941 reservaria surpresas ainda mais absurdas e uma delas viria de onde menos se esperava. No mesmo instante em que os ecos da derrota grega ainda ressoavam, o Iraque declarava jihad contra os britânicos. Bagdá, inflamada por promessas de Hitler, acreditava que a hora da libertação havia chegado. Os generais iraquianos, ávidos por apoio alemão, logo descobririam o preço dessa ajuda, um controle total sobre o petróleo do país. Enquanto as negociações se arrastavam em meio a suspeitas e cálculos mesquinhos, as tropas britânicas não perderam tempo. Em poucas semanas, Bagdá caía. A capital iraquiana, que sonhara com uma revolta vitoriosa, agora se rendia sem condições. O efeito dominó foi imediato. Do Cairo a Teherã, multidões furiosas saíram às ruas, unidas não pela fé, mas pelo ódio compartilhado aos britânicos. O Oriente Médio ardia em protestos, e Londres, mais uma vez, via-se obrigada a esmagar revoltas com a mesma brutalidade com que sufocava qualquer ameaça ao seu império. Mas enquanto o mundo islâmico fervilhava, em Moscou, Stalin recebia 2 documentos explosivos. O primeiro, um plano do Estado-Maior para um ataque preventivo contra a Alemanha, acompanhado de uma mobilização massiva. Todos os homens nascidos entre 1905 e 1918 eram convocados. O segundo, um relatório de inteligência categórico, quase profético: o ataque alemão é inevitável nos próximos meses. A reação de Stalin? Uma risada cínica. Desinformação britânica, rabiscou à margem, convencido de que Churchill tentava semear discórdia entre Berlim e Moscou. O ditador soviético, ainda não Stavka supremo, preferia acreditar que sua própria paranoia era mais confiável do que os fatos. Assim, enquanto a máquina de guerra soviética se preparava para um golpe que nunca daria, seu líder fechava os olhos para a tempestade que se aproximava. Os alemães, por sua vez, não perdiam tempo. Após esmagar a Grécia, agora miravam o último reduto britânico no Mediterrâneo Oriental, a ilha de Creta. Bombardeios brutais preparavam o terreno para a Operação Mercúrio, a maior operação aerotransportada da história. Paralelamente, no deserto africano, Rommel apertava o cerco a Tobruk, a fortaleza britânica que se recusava a cair. Para Londres, maio de 1941 era um mês de derrotas encadeadas e então, como se o caos não bastasse, veio o absurdo. Rudolf Hess, o Reichsministério braço direito de Hitler, o homem que muitos chamavam de a segundo no comando do Reich, fez algo que nem mesmo seus piores inimigos poderiam prever: subiu em um Messerschmitt Bf-110, equipado com tanques extras de combustível, e voou sozinho para a Escócia. Não era uma missão oficial. Não era uma ordem do Führer. Era, nas palavras do próprio Hess, uma missão de paz tão delirante que beirava a loucura. Como um homem que nunca havia pilotado em combate e muito menos saltado de paraquedas chegou a esse ponto? A resposta está nos meses anteriores, quando Hess, obcecado por astrologia e profecias, passou a acreditar que apenas ele poderia salvar a Europa. Com a bênção tácita de Hitler, ou pelo menos era o que lhe alegava, o seu Wuvertreter começou a se preparar em segredo. Treinou com o piloto pessoal do Führer, Hans Baur, estudou rotas de voo sobre o Mar do Norte, memorizou as zonas de silêncio onde poderia escapar dos radares britânicos. Recebeu briefings meteorológicos diários, como se fosse um general planejando uma invasão. E, por fim, escreveu uma carta de 14 páginas endereçada a Hitler, começando com as palavras: "Meu Führer, se você está lendo isto, estou na Inglaterra." Na noite de 10 de maio, Hess decolou. Voou baixo sobre o Mar do Norte, esquivando-se de patrulhas, até avistar a costa escocesa. Seu destino? O castelo de Dungavel House, propriedade do Duque de Hamilton, um nobre que Hess acreditava ser simpático à causa nazista ou, pelo menos, disposto a ouvir sua proposta insana. O plano? Convenir Churchill a um pacto. Alemanha e Grã-Bretanha deveriam unir forças para esmagar a União Soviética, dividir a Europa e exterminar o perigo judeu-bolchevique. Uma aliança de arianos contra o resto do mundo. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Hess, perdido na escuridão, não conseguiu localizar o castelo.
Com o combustível acabando, tomou uma decisão desesperada, subiu a 2.000 metros, desligou os motores e saltou. Um homem que nunca havia usado um paraquedas, que passara meses estudando mapas em vez de treinar saltos, agora caía sobre solo inimigo com a graça de um saco de batatas. Aterrissou com força, torcendo o tornozelo, e foi imediatamente interceptado por um fazendeiro armado. Quando perguntou por Hamilton, o escocês deve ter pensado que estava lidando com um espião bêbado. Até que Ace, com a arrogância de quem ainda se julgava intocável, declarou: "Sou Rudolf Ace, ministro do Reich e representante pessoal de Adolf Hitler. Vim propor a paz." As autoridades britânicas, é claro, não acreditaram. Churchill, ao ser informado, cuspiu sua resposta típica: "Esse homem é louco ou é uma armadilha de Hitler?" Ace foi interrogado sem piedade, mas não revelou nada além de seu plano delirante. Enquanto isso, em Berlim, a notícia do voo de Ace chegou como uns socos no estômago de Hitler. O Führer, conhecido por seus acessos de fúria, desta vez superou a si mesmo, gritou, quebrou móveis, acusou Ace de traição. Em questão de horas, o seu Volvertreter foi declarado insano, a uma versão conveniente para encobrir o constrangimento. Médicos foram rapidamente mobilizados para atestar que Ace sempre fora um esquizofrênico, como se sua lealdade cega de décadas pudesse ser apagada com um diagnóstico. Mas a pergunta permanece: o que levou um dos homens mais poderosos do Terceiro Reich a arriscar tudo em um gesto tão desesperado? Era realmente loucura? Ou a convicção fanática de que, sozinho, poderia reescrever o curso da guerra? Enquanto Ace apodrecia em uma prisão britânica, o mundo seguia seu curso e a máquina de guerra nazista, indiferente aos delírios de seus líderes, preparava-se para seu próximo movimento. Um movimento que, em poucas semanas, mudaria tudo. O Terceiro Reich, essa máquina de guerra que se autoproclamava invencível, começava a dar sinais de que sua engrenagem não era tão perfeita quanto parecia. Ace, o homem que outrora ocupava um lugar de destaque no círculo íntimo de Hitler, agora era reduzido a um caso clínico. Sabe como é? Acontece com todo mundo. Um dia você acorda, perde a cabeça, senta no Messerschmitt e voa para a Escócia. Uma história tão absurda que, se não fosse trágica, seria cômica. Mas foi exatamente essa versão, a do louco solitário, que se consolidou como narrativa oficial até Nuremberg. E ali, no tribunal que julgaria os crimes do nazismo, Ace faria de tudo para manter essa fachada. Ele se transformaria em um ator em seu próprio drama, olhares perdidos, discursos incoerentes, a insistência de que não tinha culpa de nada, apenas cumpria ordens, diria, como se a obediência cega fosse uma desculpa. "Eu era um pacificador", alegaria, enquanto as provas o condenavam como cúmplice de um dos regimes mais sanguinários da história. No final, nem mesmo seus delírios o salvaram. Condenado, ele apodreceria em uma cela até o último suspiro, levado pela mesma convicção que o fez cruzar o Canal da Mancha em uma missão sem sentido. E a pergunta permaneceria sem resposta: foi ordem de Hitler? Um surto de megalomania? Ou a crença insana de que, após meses de bombardeios brutais sobre Londres, os britânicos o receberiam de braços abertos para assinar a paz? Enquanto o mistério de Ace se arrastava, a guerra seguia seu curso implacável. E em 20 de maio de 1941, a Wehrmacht lançaria uma operação que, à primeira vista, parecia mais uma demonstração de força do que um golpe estratégico, a invasão de Creta. Mas o verdadeiro golpe viria dos mares. Porque, no final daquele mês, o orgulho da Kriegsmarine, o Bismarck, um colosso de aço de 50.000 toneladas, considerado indestrutível, partiria para sua primeira e última missão. Acompanhado pelo cruzador Prinz Eugen, o gigante adentrou o Mar do Norte como um predador à espreita. E então, no dia 24 de maio, o destino selou seu fim. O Rude, joia da coroa britânica, um navio que encarnava o poderio naval de um império, cruzou seu caminho. O que se seguiu não foi uma batalha, foi um massacre. Em questão de minutos, o Bismarck reduziu o Rude a um amontoado de metal retorcido no fundo do Atlântico, levando consigo 1.418 almas. A notícia ecoou como um trovão em Londres. Como diabos deixaram isso acontecer? O almirantado britânico, humilhado, jurou vingança. E a caçada começou. Ferido, com seus tanques de combustível perfurados, o Bismarck tentou desesperadamente alcançar o porto francês de Brest, deixando para trás um rastro de óleo negro que se tornou sua sentença de morte. Avistado, cercado, bombardeado sem piedade, o colosso afundou em 27 de maio, levando consigo a maior parte de sua tripulação.
Seu capitão, Ernst Lindemann, preferiu ir ao fundo com seu navio a render-se, um gesto de orgulho fútil que nada mudaria no curso da guerra. Para Hitler, foi mais um golpe. Primeiro o ex, agora o Bismarck. A máquina de propaganda nazista tentaria transformar a derrota em epopeia, mas a realidade era inegável: a Kriegsmarine nunca mais se recuperaria. Enquanto isso, os britânicos, ainda lambendo as feridas da perda do Rude, provaram que podiam responder à altura. Em menos de 72 horas, a Marinha Real havia se vingado. Mas maio de 1941 não terminaria sem mais uma virada. Enquanto as tropas alemãs consolidavam seu controle sobre Creta, os Estados Unidos, até então relutantes em entrar abertamente no conflito, começaram a fechar o cerco. As relações diplomáticas com Berlim e Roma foram congeladas. Ativos alemães e italianos nos Estados Unidos, confiscados. O mundo assistia à escalada silenciosa de uma guerra que, em breve, deixaria de ser europeia para se tornar global. E então, veio junho. Na União Soviética, os sinais eram claros, tão claros que até os cegos pela propaganda deveriam tê-los visto. A inteligência soviética, em estado de alerta máximo, recebia relatórios diários: os alemães estão se movendo. O ataque é iminente. Richard Sorge, o espião em Tóquio, foi preciso: 22 de junho. Outros agentes confirmavam: este mês. Sem dúvida. Mas Stalin, teimoso, escrevia à margem dos documentos com um cinismo mortal: desinformação. Não é um informante, é um provocador. Enquanto isso, o Kremlin continuava a cumprir os acordos comerciais com Berlim, enviando petróleo, níquel e wolfrâmio, como se alimentar a bestia fosse uma estratégia. As tropas soviéticas eram proibidas de abrir fogo perto da fronteira. A aviação, de sobrevoar a zona limite. Mas Zhukov, mais lúcido que seu líder, já deslocava divisões para o oeste, preparando-se para o que todos, menos Stalin, sabiam que viria. E então, chegou o dia. Às 13 horas de 21 de junho, as unidades alemãs receberam o código Andortimum. Os generais abriram os envelopes selados: 22 de junho, 3 horas e 15. Naquela mesma noite, às 21 horas, um soldado alemão desertor atravessou a nado rio Bug, trazendo consigo a confirmação do que todos temiam. Às 23 horas, minadores alemães, posicionados na Finlândia, preparavam o terreno para o que seria a maior invasão da história. A Operação Barbarossa estava prestes a começar. E com ela, o maior banho de sangue que o mundo já conheceu. Às 3 horas da madrugada de 22 de junho, enquanto o mundo ainda dormia, os portos do Báltico foram minados em sincronia macabra. Submarinos finlandeses, como sombras sob as águas escuras, semeavam minas ao largo da Estônia. O destino já estava traçado. Na mesma hora, em uma sala abafada da NKGB, o desertor Alfred Liskow, soldado da 221ª Divisão de Infantaria da Wehrmacht, autodeclarado simpatizante comunista, era submetido a um interrogatório implacável. Suas palavras, cortantes como lâmina, confirmavam o inevitável: ao amanhecer, as divisões alemão-fascistas cruzarão a fronteira. Não há mais tempo. A informação foi lançada como um raio pelos canais secretos do Exército Vermelho. Mas nos postos avançados, o silêncio ainda reinava. O 90º Destacamento de Fronteira relatava: nenhuma provocação. Nenhum movimento suspeito. A calma antes da tempestade. 3 horas e 5, o céu sobre o Báltico rasgou-se em chamas. 28 minas magnéticas, lançadas por bombardeiros alemães, afundaram no mar próximo a Kronstadt, selando o destino da frota do Báltico. 3 minutos depois, o almirante Oktyabrsky, comandante da frota do Mar Negro, quebrava a voz ao telefone com Zhukov, comandante do Estado-Maior: detectamos centenas de aeronaves desconhecidas vindo do mar. Navios de guerra em formação de batalha. A frota está em alerta máximo. 3 horas e 10, em Ouville, os interrogadores da NKGB pressionavam Liskow. Seu depoimento era uma sentença: a 1ª Divisão Panzer avançará por aqui. A 17ª Divisão de Infantaria, por ali. O ataque começa em minutos. Suas últimas palavras ainda ecoavam quando o primeiro trovão da artilharia alemã rasgou a noite. 3 horas e 30, o inferno desceu sobre a fronteira ocidental. O general Klimovsky, do Distrito Militar Oeste, relatava com voz trêmula: aviões inimigos bombardeiam Brest, Grodno, Lida, Kobrin,
Slonim, Baranovich. Quase simultaneamente, o general Purkaev, em Kiev, confirmava: a capital da Ucrânia está sob ataque aéreo. Repito, Kiev está queimando. 3h40, o general Kuznetsov, comandante do distrito militar de Paulisky, enviava seu despacho funesto: Riga, Yauliai, Vilnius, Kaunas, toda sob fogo. A Luftwaffe domina os céus. E então, às 3h42, o telefone tocou no gabinete de Stalin. Era Zhukov, a voz rouca de urgência: camarada Stalin, a Alemanha declarou guerra. As tropas já cruzaram a fronteira. Silêncio. No Kremlin, o ditador hesitou. Provocação, murmurou, como se a própria realidade fosse uma conspiração contra ele. Zhukov e Timoshenko insistiram: não há dúvida. É guerra. Mas Stalin, paralisado entre a negação e o pânico, ainda duvidava. Enquanto isso, a 86ª Guarda Fronteiriça do Destacamento de Agosto era engolida pelas chamas. Bombardeiros Eikel 111 transformaram suas posições em crateras. A comunicação com o quartel-general foi cortada. Os soldados, cercados, lutavam até a última bala contra um inimigo que os superava em 10-1. 4h05, o almirante Oktyabrski informava: repelimos o primeiro ataque aéreo. Mas eles voltarão. 5 minutos depois, a Brest-Litovsk, símbolo inquebrantável da resistência soviética, era atingida por um furacão de aço. Granadas de 800 quilos explodiam nos depósitos de munição. O hospital desabava sobre os feridos. Centenas morriam instantaneamente. E às 4h25, como um verdugo implacável, a 45ª Divisão de Infantaria da Wehrmacht avançava sobre a fortaleza. Começava ali um cerco que duraria 30 dias de heroísmo sem igual, onde cada pedra, cada soldado, cada gota de sangue escreveria uma página da lenda que o mundo jamais esqueceria. 4h30, no Kremlin, o P se reunia em emergência. Stalin, pálido, repetia como um mantra: isso não pode ser verdade. É uma armadilha. Seus generais, desesperados, tentavam fazê-lo entender: a guerra não era uma teoria. Era sangue nas ruas de Kiev, fogo em Minsk, corpos carbonizados em Kaunas. Mas o líder máximo do socialismo mundial parecia perdido em um pesadelo do qual não conseguia acordar. 5h, o conde Friedrich Werner von der Sululembo, embaixador alemão em Moscou, entrava no escritório de Molotov com uma nota diplomática na mão. Seu rosto era uma máscara de vergonha. O governo do Reich não pode tolerar ameaça em sua fronteira oriental. O Führer ordenou às forças armadas alemãs que eliminem esse perigo por todos os meios necessários. Molotov ouviu, impassível. Sululembo, um aristocrata que odiava Hitler, sussurrou: isso é um erro catastrófico. Eu me oponho a esta guerra. Mas, e entregou o papel: tenho minha ordem. Ele pagaria caro por suas convicções. 2 anos depois, seria enforcado por traição, acusado de participar da conspiração contra o Führer. 5h30, em Berlim, a voz de Joseph Goebbels ecoava pelas rádios: chegou a hora de esmagar a conspiração judeu-anglo-saxônica e seus senhores bolcheviques em Moscou. O mundo ouvia, atônito, enquanto 3,8 milhões de soldados alemães, apoiados por 600 mil veículos, 750 mil cavalos e 3.600 tanques, avançavam em uma frente de 2.900 quilômetros, a maior operação militar que a humanidade já vira. 7h, Joachim von Ribbentrop, o ministro das Relações Exteriores alemão, dava uma coletiva de imprensa cínica: não invadimos a União Soviética. Estamos apenas respondendo a uma agressão iminente. O mesmo Ribbentrop que, 2 anos antes, havia assinado o Pacto Molotov-Ribbentrop com um sorriso e uma taça de champanhe. 7h15, Stalin, finalmente, assinava a diretiva número 2, todos os comandantes devem usar todas as forças e meios para esmagar o inimigo e destruí-lo nos locais onde violou nossas fronteiras. Mas suas próximas palavras revelavam o caos em sua mente: devemos levar a guerra para o território inimigo. Uma ordem impossível. O Exército Vermelho ainda engatinhava para se reorganizar. E enquanto os generais tentavam executar o irrealizável, Moscou ardia em silêncio. Porque, às 9h30, quando o sol já iluminava um domingo de verão, uma decisão crucial foi tomada: Stalin deveria falar ao povo. Mas o ditador recusou. Não queria, ou não podia, enfrentar a nação. Os generais imploraram.
Os assessores suplicaram. Ele desapareceu. Rumores correram pelos corredores do Kremlin. Stalin foi para sua dacha. Está incontactável. Alguns temiam que tivesse sido preso. Outros, que tivesse enlouquecido. Enquanto isso, Yuri Levitan, a voz oficial da URSS, aguardava na rádio. Ligavam-lhe de Minsk, a cidade está em chamas. De Kaunas, os tanques alemães estão nas ruas. De Kiev, onde está o nosso líder? Por que o rádio cala? Mas o silêncio persistia. A União Soviética, atacada por 3 frentes, não tinha uma palavra de seu comandante supremo. E assim, enquanto crianças brincavam nos parques de Moscou, enquanto famílias piquenicavam às margens do rio, enquanto o sol brilhava sobre um domingo que deveria ser pacífico, a maior máquina de guerra da história avançava sem piedade. E o homem que havia prometido proteger seu povo sumira no momento em que mais precisavam dele. E então, como um raio cortando a escuridão do desespero, uma voz rompe o silêncio. Não era a voz esperada, não era o timbre grave e familiar de Stalin, mas a de Vyacheslav Molotov, o homem de óculos redondos e rosto impassível, cujo nome já significava aço frio nos bastidores do Kremlin. Às 12h15, enquanto a terra ainda tremia sob os cascos dos tanques inimigos, enquanto mães apertavam os filhos contra o peito em porões escuros, enquanto soldados morriam sem nem ao menos entender por quê, os alto-falantes chiavam e uma verdade brutal ecoava pelas praças, fábricas e campos coletivos. Cidadãos da União Soviética. Não era um discurso. Era um golpe. Uma faca cravada na mesa, um ultimato lançado não aos invasores, mas ao próprio povo, como se dissesse: acorde. A guerra não está chegando. Ela já está aqui. E as palavras caíram como granadas. Hoje, às 4h, sem qualquer reclamação à União Soviética, sem declaração de guerra, tropas alemãs atacaram nosso país. Bombardearam nossas cidades Zitomir, Kiev, Sevastopol, Kaunas. Mais de 200 mortos. Mais de 200 vidas apagadas enquanto vocês dormiam. Enquanto o mundo fingia que a paz ainda era possível. O ar ficou mais denso. Em apartamentos em Moscou, operários pararam as máquinas. Nos kolkhozes, foices caíram no chão. Molotov não suplicava. Não explicava. Ele ordenava. O governo soviético deu a ordem: repelir este ataque bandido. Expulsar os invasores alemães de nossa terra. E a vocês, cidadãos e cidadãs, exijo: apertem fileiras ao redor do partido, ao redor do governo, ao redor de nosso grande líder, camarada Stalin. Nosso caso é justo. O inimigo será esmagado. A vitória será nossa. 3 frases. 3 marteladas no granito da história. Nosso caso é justo. Não era retórica. Era um juramento. Um mantra que seria cuspido entre dentes por soldados nas trincheiras, bordado em estandartes ensanguentados, gravado em medalhas após a vitória, se houvesse vitória. Porque naquele momento, enquanto Molotov ainda falava, as divisões blindadas de Guderian já rasgavam a fronteira como papel, e os próprios céus pareciam conspirar contra a URSS. Às 13h, o Presidium do Soviete Supremo assinou o decreto de mobilização geral. Em questão de horas, milhões de homens, pais, filhos, maridos, receberiam o papel amarelado com a ordem: apresente-se. Às 13h30, o general Zhukov, chefe do Estado-Maior, já estava a caminho de Kiev, não para comandar, mas para ver com seus próprios olhos o colapso que se desenrolava. Porque às 14h, a fortaleza de Brest, símbolo inquebrantável da resistência russa desde Napoleão, estava completamente cercada. 4 horas. 4 horas haviam se passado desde o primeiro tiro, e os alemães já pisavam em solo que a URSS jurara defender até a morte. E a morte veio. Rápida. Brutal. Implacável. Às 14h05, o ministro das Relações Exteriores da Itália, com a pompa de um bufão em um banquete de canibais, anunciou que Mussolini, o Anduce, o líder supremo que nem conseguia conquistar a Grécia, também declarava guerra à União Soviética. Por lealdade ao eixo, uivou a propaganda fascista. Como se lealdade fosse o que movia aqueles tanques. Como se não fosse apenas a ganância de carniceiros disputando os ossos de um império que eles já davam como morto.
Enquanto isso, no fronte, o marechal de campo Fedor von Bock, comandante do Grupo de Exército Centro, anotava em seu diário com uma calma perturbadora. Ainda não está claro se os russos estão recuando de forma planejada. Há poucos sinais de resistência organizada. Sua artilharia é quase inexistente, exceto no noroeste, perto de Grodno, onde nosso 8º Corpo de Exército avança. Nossa superioridade aérea é esmagadora. Logo, o recuo geral das tropas fronteiriças soviéticas começará. Ele estava errado. Não sobra superioridade aérea. Não sobra o avanço implacável. Mas sobre o recuo. Porque enquanto von Bock escrevia, nos postos fronteiriços atropelados pela Blitzkrieg, 485 guarnições de guarda, nenhuma delas havia abandonado seu posto sem ordens. Homens em uniformes surrados, com rifles da Primeira Guerra, enfrentavam os Panzer IV com coquetéis Molotov e granadas de fabricação caseira. Morriam onde estavam. Morriam como soldados. E em Brest, onde a luta já durava horas, os defensores da fortaleza, cercados, sem água, sem munição, escreviam com sangue nas paredes: morreremos, mas não sairemos. Às 18 horas, quando o sol começava a pingar sobre os campos em chamas, outra voz se ergueu. Não de um comissário. Não de um general. Mas do metropolita Sergi, patriarca locotenens da Igreja Ortodoxa Russa, a mesma igreja que Stalin havia esmagado com fogo e martelo, cujos padres haviam sido fuzilados aos milhares, cujos templos haviam sido transformados em armazéns ou demolidos. E no entanto, era ele quem agora abençoava a resistência. Bandidos fascistas atacaram nossa pátria. A Igreja Ortodoxa sempre compartilhou o destino do povo. Nos tempos de prova, ela o consolou. Nos tempos de glória, ela se alegrou com ele. Hoje, ela o abençoa na defesa das fronteiras sagradas de nossa terra. Ironias da história: o homem que havia ordenado o assassinato de dezenas de milhares de sacerdotes agora seria chamado de irmão pelo próprio povo, porque às 19 horas, quando o general Alder, chefe do Estado-Maior do Exército Alemão, registrava em seu diário que todas as armas, exceto o 11º Exército no Sul, avançam conforme o plano, Stalin ainda não havia falado. Mas quando fizesse, não chamaria seus cidadãos de camaradas. Chamaria de irmãos e irmãs, como um padre. Como um czar. Como o último bastião de uma nação que, em menos de 24 horas, já sangrava em todas as fronteiras. E enquanto a noite caía sobre a Europa, enquanto os tanques alemães rugiam em direção a Minsk, enquanto os corpos dos paraquedistas soviéticos, lançados sem paraquedas sobre campos minados, apodreciam sob o sol de junho, duas vozes se ergueram do outro lado do canal. Às 23 horas, Winston Churchill, o mesmo homem que havia passado 25 anos denunciando o perigo vermelho, que havia enviado tropas para esmagar a Revolução Russa, que havia chamado Stalin de porco sanguinário, agora falava ao mundo com uma clareza cortante. Às 4 horas da manhã, Hitler invadiu a Rússia. Sem aviso. Sem ultimato. Sem declaração de guerra. Bombas alemãs caíram sobre cidades russas. Tanques alemães violaram as fronteiras russas. E uma hora depois, o embaixador alemão, o mesmo que, ontem, sorria e falava de amizade, entregou a Molotov a notícia: a Alemanha e a Rússia estão em guerra. Uma pausa. Um suspiro que parecia carregar o peso de décadas de ódio. Ninguém foi um opositor mais firme do comunismo do que eu nos últimos 25 anos. Não retiro uma só palavra do que disse. Mas tudo isso empalidece diante do espetáculo que se desenrola agora. O passado, com seus crimes, suas loucuras, suas tragédias, recua. Vejo soldados russos de pé na fronteira de sua terra natal, protegendo os campos que seus pais araram desde tempos imemoriais. Vejo suas mães e esposas ajoelhadas, rezando. E digo, devemos dar à Rússia e ao povo russo toda a ajuda que pudermos. Devemos chamar todos os nossos amigos e aliados, em todas as partes do mundo, a fazer o mesmo. E devemos fazê-lo com a mesma determinação implacável com que lutaremos até o fim. De Gaulle seguiu, prometendo apoio incondicional. Mas palavras, por mais nobres, não detinham Panzer. E enquanto os líderes ocidentais falavam de solidariedade, no fronte, o inferno se desdobrava em números que desafiavam a compreensão humana. Em 8 dias, as divisões alemãs haviam avançado 300 quilômetros. 300. A distância entre Moscou e Leningrado.
Em 8 dias, o grupo de exército centro havia cercado 4 exércitos soviéticos em Brest-Minsk, criando bolsões de resistência que logo se tornariam tumbas coletivas. Em 8 dias, a fortaleza de Brest, que deveria aguentar semanas, já estava reduzida a escombros, seus defensores lutando debaixo da terra, em túneis, com baionetas e facas, porque a munição havia acabado. E no norte? No norte, onde a floresta deveria ser uma aliada, onde o frio deveria deter os invasores, os finlandeses, os mesmos finlandeses que a URSS havia esmagado na Guerra de Inverno, agora avançavam ao lado dos nazistas, bombardeando a base naval de Anco com uma fúria que fazia tremer até os veteranos. 2 a 6 mil projéteis por dia, anotavam os relatórios. 6 mil por dia. E, no entanto, os soviéticos seguiam firmes, enterrados em bunqueres, enquanto os canhões finlandeses, os mesmos que haviam falhado em 1940, agora rugiam com a confiança de quem acreditava que, desta vez, a vitória era certa. Porque em junho de 1941, a União Soviética não estava apenas perdendo uma guerra. Ela estava desmoronando. O Exército Vermelho não era mais um bloco coeso, estava dilacerado, esquartelado, com suas divisões espalhadas como ossos quebrados num campo de batalha. Enquanto os alemães avançavam sobre Jitomir sem encontrar resistência digna desse nome, o caos se instalava. Até o dia 30 de junho, 3 corpos de fuzileiros, 7 divisões inteiras, arrancadas às pressas da reserva do Frente Sudoeste, tentavam se entrincheirar ao longo do rio Styr, numa linha frágil entre Dubno, Kremianets e Zolochiv. Mas havia um buraco. Um vazio mortal entre Lutsk e Dubno, e foi por ali que os alemães arremessaram 9 divisões blindadas de uma vez, rasgando o fronte como papel. O flanco esquerdo da frente sudoeste estava prestes a ser esmagado não por um, mas por 2 martelos. Pelo norte, a ameaça de um golpe devastador, pelo sul, a traição geográfica. Porque enquanto a Wehrmacht se preparava para o golpe final, a Romênia, esse aliado de ocasião, ávido por vingança, já havia entrado na guerra antes mesmo da Alemanha. Às 3h15 da madrugada de 22 de junho, enquanto o mundo ainda dormia, as tropas romenas cruzaram a fronteira. Chernihiv e Chisinau ardiam sob bombardeios. Do sul do Danúbio, a artilharia romena começou a vomitar fogo, cobrindo a margem soviética com uma chuva de aço. E então veio a travessia, barcos repletos de soldados, tanquetes obsoletos, mas suficientes para uma carnificina. Em 24 de junho, a conta estava paga. Os romenos que ousaram pisar em solo soviético foram aniquilados. Não houve glória, não houve avanço, apenas corpos boiando no Danúbio e equipamentos destruídos, um aviso sangrento do que viria. Mas o recado era claro: atrás da Romênia, marchava a Wehrmacht. E em 29 de junho, Moscou já ordenava a retirada. Tudo o que restava de técnica, de homens, de munição tinha que ser arrancado da Bessarábia e da Bucovina antes que as garras alemãs se fechassem de vez. Enquanto isso, ao norte, os invasores forçavam a passagem pelo Prut e pelo Dniester, como uma enxurrada engolindo tudo em seu caminho. Assim terminou o primeiro semestre de 1941, com a União Soviética sangrando por cada quilômetro, com a Blitzkrieg devorando cidades, com milhões de soldados cercados, capturados ou deixados para trás em bolsões de resistência desesperada. A fortaleza de Brest, esse símbolo de teimosia humana, ainda lutava sozinha, enterrada nas entranhas do território ocupado, cada soldado cuspindo sua última bala contra os invasores. Mas a verdade era uma só: o país estava à beira do abismo. E o pior ainda estava por vir.